que a Manaus da época da borracha vai ter? Fala galera, tudo beleza? Hoje a nossa aula vai ser aqui no Largo do São Sebastião. Vamos nessa! Século XIX, que está acontecendo no mundo, algo que vai acontecer também aqui, na nossa terra, aqui na Amazônia, aqui em Manaus. Um negócio chamado Belle Époque, ou Belle Époque, né? Como alguns queiram chamar. Se eu te perguntasse, o que foi a Belle Époque, ou Belle Époque? É um momento no século XIX que os historiadores identificam entre as últimas décadas do século XIX e as primeiras décadas do início do século XX. O que está acontecendo nesse momento? É um momento de efervescência cultural, é um momento de desenvolvimento industrial, é um momento de novas invenções, é um momento em que a burguesia europeia está experimentando tudo aquilo de novo que está acontecendo, porque afinal o século XIX é o século das grandes transformações. O século XIX é o século que encurtou as distâncias. O século XIX é o século que tornou possível você integrar cada vez mais diversos territórios, diversos continentes. O século XIX é o século em que várias invenções facilitaram a vida das pessoas. Então o século XIX é um século de mudanças, de muitas transformações. E a burguesia europeia está vivenciando tudo isso, está experimentando tudo isso. Por isso que é uma época marcada pelo progresso, é uma época marcada pelo otimismo, e é uma época marcada pela efervescência cultural. É um momento em que as pessoas estão acreditando que o mundo vai para frente. É um momento em que o homem está acreditando que ele pode quase tudo. Porque, afinal de contas, o século XIX é o século dessas mudanças todas. E em que isso vai influenciar a história da Amazônia e onde é que Manaus entra nessa história? Aqui em Manaus, a gente vai ter a Belle Époque amazonense. A gente vai ter um momento que a gente vai viver aqui em Manaus, no século XIX, em que a gente vai se integrar com a Europa. A gente vai começar a experimentar um pouco disso. A gente vai viver esse momento glorioso aqui em Manaus também. E por que isso aconteceu? Porque essa Belle Époque que está rolando lá na Europa, no século XIX, ela vai coincidir com um período de extremo desenvolvimento econômico aqui em Manaus, que a gente chama de período da borracha. Então é um momento de prosperidade, é um momento de crescimento econômico, é um momento em que a gente vai ter uma elite aqui que vai se beneficiar com esse crescimento econômico e, consequentemente, aqui em Manaus, a gente também vai experimentar esse momento glorioso, essa Belle Époque, mas uma Belle Époque amazonense, né? Dentro das nossas características, dentro da nossa realidade. Né? Por isso a importância da gente entender como é que Manaus está nesse cenário. Mas antes disso, vamos primeiro lembrar, para Manaus chegar no século XIX a ser uma cidade que se destaca, uma cidade que o Brasil todo está olhando para ela, que tem esse momento glorioso, né, do período da borracha, Manaus fez um trajeto, né? E poucos amazonenses ou poucos manauaras sabem alguns detalhes interessantes sobre esse trajeto. Que trajeto é esse? Se a gente perguntar como é que começa Manaus, como é que começou Manaus? Você vai responder o quê? Manaus começa a partir de quê? A partir de um forte. Qual é o nome do forte? Fortaleza de São José, Fortaleza da Barra de São José do Rio Negro. Só que o que a gente sabe sobre isso? A gente sabe que os portugueses fundaram um forte aqui, mas os historiadores não sabem dar com precisão qual foi a data da fundação desse forte. Não sabe qual foi o dia, não sabe qual foi o mês, e também não tem fonte histórica comprovando qual é o ano da fundação desse forte. Então o que os historiadores fizeram? Os historiadores convencionaram uma data. Os historiadores disseram assim, vamos definir, o ano de 1669 vai ser o ano da fundação desse forte. E abraço, né? É uma data aproximada. E aí se convencionou isso, que a fundação da Fortaleza da Barra de São José do Rio Negro é 1669. Mas ninguém tem o dia, ninguém tem o mês, ninguém tem uma data para definir isso. Né? Então o que aconteceu? O que aconteceu é que para a gente poder ter um aniversário, para poder Manaus ter um aniversário, a gente teve que fazer uma gambiarra histórica. Alguém já fez uma gambiarra na sua casa? Tem alguém que é especialista em gambiarras? Né? Tem um monte de gente que é especialista em gambiarra, não é isso? Então a gente teve que fazer uma verdadeira gambiarra, mano, para a gente poder ter um aniversário. Por quê? A gente não tinha o dia, não tinha o mês, não tinha o ano, então o que a gente fez? Os historiadores disseram assim, ó, fundação do forte, 1669... Só que a gente vai ter que definir um dia e vai ter que definir um mês para poder celebrar esse aniversário dessa cidade. Então vamos lá. Para chegar nesse dia, para chegar nesse mês, a gente tem que saber o trajeto que a cidade fez. Então, primeiro uma fortaleza, a Fortaleza da Barra de São José do Rio Negro, que é a origem da cidade, mas não é a fundação da cidade.
Cuidado com isso, tá? Porque às vezes tem questão que pode trazer assim, fundação da cidade de Manaus, o forte da Barra de São José do Rio Negro. Não é. Eles criaram uma fortaleza, ainda não era uma cidade. Eles fundaram um forte apenas. Em torno desse forte é que nasceu uma povoação, nasceu um povoado, certo? E esse povoado é que depois vai dar origem a uma cidade, ok? Mas enfim, nasce esse povoado em torno do forte, esse povoado recebe o nome de Lugar da Barra, né? Fica conhecido como Lugar da Barra. E assim a história da cidade vai avançando. Quando chega no século XIX, na primeira metade do século XIX, esse Lugar da Barra é elevado à categoria de vila. 1832 a gente passa a ser Vila de Manaus. Tá? Então a gente deixou de ser uma povoação, deixou de ser um lugar e passou a ser uma vila. Vila de Manaus. Isso no início da primeira metade do século XIX. Quando chega em 1848, essa Vila de Manaus é elevada à categoria de cidade. E aí quando a gente sai de vila para cidade, a gente ganha outro nome. O nosso nome fica sendo, quando virou de vila para cidade, o nosso nome ficou sendo Nossa Senhora da Barra de São José do Rio Negro, mano. Tá? Era o nome da cidade. Já pensou se tivesse permanecido esse nome? De onde você é? Eu sou da Nossa Senhora da Barra de São José do Rio Negro. Né? Até para dizer como é que... Hoje a gente fala, você é o quê? Eu sou manauara, eu sou manauense. Agora, se fosse esse outro nome, eu sou Nossa Senhorense da Barrense do Rio Negrense. Né? Então ia ficar super difícil, né? Até você caracterizar, né, de onde você é. Mas ainda bem que tiraram esse nome grande, né? E lá em 1856 deram esse nome menorzinho pra gente, né? Manaus. Já era a Vila de Manaus. Quando virou cidade, ganhou esse nome grande, Nossa Senhora da Barra de São José do Rio Negro. E aí depois, alguns anos depois, que é 48, 56, a gente ganha o nosso nome definitivo. E a gente passa a ser Cidade de Manaus. Tá? E por que Manaus? Porque Manaus é o nome de um animal muito legal aqui da Amazônia, não é isso? É uma espécie de mucura, não é isso? Verdade ou mentira? Fala sério ou com certeza? Fala sério, né? O nome de Manaus não é uma espécie de mucura, embora eu acho que a mucura deveria ser o nosso animal de estimação, o nosso, né? Deveria ser representado, devia chegar as pessoas do aeroporto e ter uma mucura bem grande. Né? Então, mas enfim, Manaus, o nome Manaus, não é por causa disso, o nome Manaus é por causa de uma das tribos indígenas que nós tínhamos aqui, a tribo dos Manaós, ou tribo dos Manaú, ou tribo dos Manaus, né? Que foi uma das tribos que guerreou contra os portugueses, que resistiu ao processo colonizador, né? Tem toda uma história de resistência essa tribo, e aí tem os bastidores também da história relacionados a essa tribo, que não vale a pena a gente entrar agora no mérito da questão, mas a ideia é essa, uma tribo que resistiu à colonização, uma tribo que liderou uma confederação indígena, né, e resistiu ao trabalho, ao processo dos colonizadores, fez uma guerra contra os portugueses, e aí essa tribo acabou sendo escolhida para ser a tribo que vai dar referência, né, ao nome da cidade de Manaus, beleza? A pergunta é essa, como é que era Manaus? Então, já falamos do trajeto de Manaus, não sei nem se eu organizei aí o tópico 2, né, era o trajeto de Manaus. Tópico 3, como era Manaus antes do período da borracha? Olha só o que essas pessoas falaram. As ruas de Manaus sem pavimentação, pessimamente alinhadas, as casas são baixas, as cabanas são primitivas, eles não têm qualquer noção arquitetônica, a cidade não tem a menor impressão de conjunto. Isso antes do período da borracha. Aí você pergunta, mas professor, e depois? E depois do período da borracha, será que isso vai mudar? Mano, quando vem a borracha, aí a gente vai ter algumas mudanças. Que mudanças? E por que dessas mudanças? Porque com a borracha vem o quê? Grana, lababita, money, din-din, tutuzinho, pataquinho, bufufa, faz-me rir. Não é, mano? E aí, manozinho, com dinheiro dá pra gente fazer alguma coisa por essa cidade. Dá ou não dá? Dá. Então o que os governos da época vão fazer? Eles têm um projeto. Quando vem a borracha, que estoura o período da borracha, o que os governos vão se preocupar? Puxa vida, Manaus estourou. Né? É aquela história, pô, bombou. Né? Hoje em dia tem essa coisa do fenômeno, né? Fenômeno, né? Manaus estourou, show de bola, trem-bala, Ana Vilela, né? E tal. Então o que eu vou fazer agora? Mano, o que eu vou fazer agora? Eu vou ter que embelezar essa cidade. Então qual é o projeto? O projeto é modernizar, embelezar e adaptar Manaus às exigências do capitalismo, às exigências do cenário econômico daquele momento. Manaus está vivendo boom, né? Esse momento da borracha. Então Manaus não pode continuar do mesmo jeito.
né? A gente tem que tornar Manaus uma cidade moderna, limpa e atraente para quem chega e para quem vem para morar, certo? Essa é a ideia. Agora eu te pergunto, você por um acaso saberia me dizer se tem algum outro lugar aqui no Brasil, uma cidade especialmente aqui no Brasil, que no início do século XX está passando pelo mesmo projeto? Tem uma cidade que está vivenciando a mesma coisa, que as autoridades também estão preocupadas com a mesma coisa, também estão fazendo reformas nessa cidade no início do século XX, e essas reformas vão acabar ocasionando uma revolta, que é a revolta da... Opa, saiu! Revolta da vacina. Que cidade é essa? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro está passando por uma coisa parecida. O Rio de Janeiro, no início do século XX, as autoridades estão preocupadas em modernizar o Rio de Janeiro, embelezar o Rio de Janeiro, deixar o Rio de Janeiro pronto para o gringo que está chegando, para quem está se estabelecendo na cidade. Então existe um processo modernizador aí, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Então esse é o projeto das autoridades para Manaus. E é por isso que algumas mudanças foram feitas e Manaus foi conquistando algumas coisas. Então vamos lá, próximo tópico. Mudanças em Manaus. O que a Manaus do século XIX vai ter? O que a Manaus da época da borracha vai ter? Mano, primeira coisa, um dos primeiros sistemas de bonde movido a eletricidade da América Latina. A gente vai ter aqui em Manaus. Vou mostrar aqui que Manaus está podendo, tá? Manaus está podendo, mano. No século XIX, mano. Tá? Manaus está podendo, tá? No século XIX. E aí o que acontece? Ó, Manaus tem gás e tem água encanada. Professor, mas hoje não tem, como é que tinha naquela época? Né? Mano, eu vou te dizer o seguinte, tá? Vou te responder essa pergunta. Ele tinha gás e água encanada no centro, tá? Na periferia era na base da bica, tá? Alguém é da época da bica? Da bica, que você enchia água nas bicas? Ali na UFAM tinha umas bicas, né? Que tinha para UFAM encher garrafão de água. Ok? As bicas estão na periferia, era na base da bica. Aqui no centro tinha água encanada, tinha gás, show de bola, olha que maravilha. Iluminação pública elétrica, tá bom pra ti? A gente tinha em Manaus aqui na época da borracha, mano. O nosso teatro, mano, você sabe, você tem uma ideia de quanto é que custou esse teatro aí? Esse teatro aí, mano, vamos fazer um leilão agora. Quem dá? Quem dá mais? Em dólares. 1 milhão, opa, quem dá mais? 100 milhões. Em dólares. 100 milhões? Bilhões? Poxa, mano, tem ouro aí também? Eu sei que tem mármore, tem ouro. Quem mais? 2 milhões. 2 milhões de dólares é o que custou o Teatro Amazonas na época da borracha. Agora pensa, mano, então no século XIX a gente está podendo. A outra coisa que eles fizeram, Manaus tinha um monte de pontes de madeira. Um monte de pontes de madeira. O que eles foram fazendo? Eles foram tirando as pontes de madeira e foram aterrando onde dava para aterrar. E onde não dava, eles foram colocando ponte metálica. Tá? Eles foram colocando ponte tudo do bom e do melhor. Ok? Tem uma ponte muito interessante, que é um cartão postal nosso. Né? Fica na 7 de setembro. Não é isso? Depois da Raimundo Vidal Pessoa. Né? As ruas de Manaus, eles foram colocando essas pedras, eles foram colocando paralelepípedos, eles foram colocando tudo do bom e do melhor. Onde dava para colocar, eles foram colocando. Mas recentemente o nosso governo descapelou isso aqui tudinho, né, para poder aparecer de novo isso aqui, né, da época da borracha. Outra coisa, tinha 130 linhas telefônicas instaladas aqui. Tá bom para ti? Ah, professor, grande coisa, hoje todo mundo tem celular. É, mano, só que a gente está em 2017. Agora tu pensa que a gente está falando do século XIX. 130 linhas telefônicas. Século XIX é muita coisa, mano. Se você for botar há 30 anos atrás, 40, 35, uma linha telefônica era caríssima. Não é isso? Quem lembra dessa época? Quem lembra? Eu lembro que a minha família uma vez vendeu uma linha telefônica e comprou uma casa. Sério? Sério? Dentro de 30 linhas telefônicas aqui, era muita coisa, mano. Então a gente tinha um parque industrial, né? Professor, o que a gente fabricava aqui? Mano, a gente fabricava coisa pro seringueiro usar. Vassoura de piaçava, né? Balde, não é isso? A gente fabricava, mas fabricava, né? Tinha um parque industrial, então isso é importante. E as construções? Mano, a gente tem várias construções da época da borracha, né? Hoje, infelizmente, não daria pra gente fazer um tour, né? Mas vai chegar o dia que a gente vai fazer, vai alugar um busão, né? E vai fazer um tour pela cidade para visitar cada uma dessas construções. Mas a gente pode elencar rapidamente aqui algumas que são principais. Uma tá aqui na nossa frente, qual é? Teatro Amazonas. O que mais? Atrás do teatro tem uma construção da época da borracha, qual é?
Palácio da Justiça. Se você vai para o Porto de Manaus, tem um prédiozinho todo bonitinho lá. Qual é? Alfândega. Não é isso? Também da época da borracha. Temos um museu na 7 de setembro, ou Palácio do Rio Negro, né? E várias outras construções que são da época da borracha, inclusive a penitenciária, tá? É da época da borracha também. Então tudo isso são grandes construções que nós fizemos nessa época. Agora, deixa eu só te falar como é que era viver em Manaus no século XIX, tá? Mano, só pra te ter uma ideia de como Manaus era chique. Manaus era chique, mano, no século XIX. Tem alguns autores que dizem que Manaus era uma cabocla metida gringa. Certo? Uma cabocla metida gringa. Já viu cabocla metida gringa? Né? Dá aquela alisada no cabelo, joga aquele louro, não é isso e tudo mais. Às vezes tem cara de mucura, assado, né? Mas, né, tá dando aquela repaginada. Diz que, mas a gente era mesmo, né? A gente tem mais aqui curtir mesmo, tem mais aqui exaltar, certo? A gente estava podendo no 19, então bora exaltar esse negócio. Olha só, Manaus no 19, primeira coisa, isso aqui já não é tão bom não, mas vou te contar. Os serviços urbanos de Manaus no século XIX, a maioria estava na mão de empresas inglesas, tá? Então água, iluminação, era tudo os ingleses que cuidavam aqui, certo? Então você ia reclamar, você não ia lá na Eletronorte, né? Você não ia lá na Manaus Energia, tá? Você ia nessas empresas aqui, Amazon Telegraph, Amazon River, Amazon, tudo era assim, tá? Era tudo na mão dos estrangeiros, os serviços públicos. Você andava por Manaus no século XIX, próxima característica, você que está anotando aí, Manaus, no final do 19, início do 20. Você que está anotando, o tópico, no meu é o tópico 5, tá? Manaus no final do 19, início do 20. Ok? Primeira característica, Manaus era uma cidade cosmopolita. Professor, o que é isso? Uma cidade cosmopolita? Mano, é uma cidade que tem tudo que é tipo de gente, certo? Você andava por Manaus, mano, você encontrava inglês, francês, você encontrava sírio, libanês, você encontrava de um tudo, como diz Caboclo, de um tudo aqui em Manaus. E esse pessoal vinha fazer o quê? Os ingleses, franceses, alemães e portugueses, eles vinham por causa da borracha. Eram pessoas relacionadas a negócios que estavam vinculados com a borracha. Agora, os sírios, os libaneses e os italianos, eles vinham para cá para desenvolver outras atividades comerciais. Né? Você sabe que geralmente essa turma, quando chega, monta um comércio, monta uma venda e prospera rápido. Não é isso? Então aqui em Manaus tinha muito isso naquela época. E tinha também árabe, tinha chinês. Mano, tinha de tudo aqui em Manaus no 19. Por isso que a gente fala que é uma cidade cosmopolita, porque ela tem pessoas de vários países, de vários lugares do Brasil, que estão vindo para cá no século 19. E por causa disso, segunda característica, Manaus, no final do 19 início do 20, ela tinha uma influência estrangeira muito forte. A gente gostava de comprar produto de fora, tá bom? Completamente diferente da Manaus de hoje, é ou não é? A gente adorava comprar tudo que vinha de fora, a gente queria comprar. A gente comprava revólver estrangeiro, relógio. Sabe de onde a gente comprava manteiga? A gente comprava manteiga da Escandinávia. Tá bom pra ti, manozinho? Tá? Quem é elite, quem tá podendo... Eu sou elite, eu posso. A minha manteiga da Escandinávia. Tá? Quem podia, mano, na época da borracha, mandava lavar sua roupa na Europa. Tá bom pra ti? Tá? Porque tinha gente que falava assim, que uma roupa lavada em Manaus não se comparava a uma roupa lavada na Europa. E a nossa influência? A nossa influência era francesa. A nossa influência cultural. Mano, primeiro, a língua francesa era ensinada na escola, de uma escola normal aqui, onde eles aprendiam o francês. Além disso, tinha os jornais que circulavam aqui, que eram jornais de fora. Então tinha jornal de Londres que circulava aqui, jornal de Nova York que circulava aqui e jornal francês também circulava aqui. Agora é claro que é para quem tinha dinheiro, né, mano? Não é aquele jornal de 50 centavos que a gente compra todo dia. Não é isso? Que se espremer sai sangue. Não é isso? Não, né? É para quem podia, a elite que podia comprar. Loja, tinha loja de artigo feminino, várias lojas de artigos femininos. E as lojas de artigos femininos, o nome era tudo assim, era tudo nome francês. Ó, tinha La Ville de Paris, Un Bon Marché, era tudo assim, a mulherada andava na rua, aquelas vitrines, né, com vestidos, tudo com nomes de lojas franceses, tá? Parecia que tu tava nas Europa, tá? Mas tu tava aqui no calor manauara mesmo, mano, tá? E aí eles tinham também restaurante, tinha um restaurante francês aqui, tá? Tudo isso no 19. A outra coisa, diversão. Como é que o manauara se divertia no final do 19, na época da borracha? Mano, na época da borracha,
tinha uma vida noturna super agitada aqui em Manaus. Sabe o que não faltava em Manaus na época da borracha? Bordéis. Mano, tinha vários bordéis. E os bordéis, mano, eles eram lugares para eventos artísticos. Tá? Por quê? Porque as meninas, elas dançavam, elas faziam coreografias, né? Elas faziam outras coisas também. Mas elas tinham, né, um viés artístico-cultural. Tinha vários bordéis, tinha vários lugares assim. Um dos mais famosos é o Hotel Cassina, aqui na Praça Pedro II, que é dessa época também. É um dos lugares importantíssimos. Então, a vida noturna era super agitada. E sabe qual era a consequência disso? Quando os historiadores pegam os jornais da época para analisar os jornais da época da borracha, sabe qual era a doença que aparecia direto no jornal? O pessoal anunciando, fazendo anúncio de cura para essa doença. Vem aqui que você vai ser curado. Sabe qual era a doença? Gonorreia. Mano, o Manauara do 19, do final do 19, início do 20, era cheio de gonorreia. Até o tucupi de gonorreia. Certo? Por quê? Porque a vida noturna era agitadíssima e a doença se espalhava. Né? A doença se espalhava, então aparecia tudo quanto é jornal, né? Anúncio de gente querendo, anunciando cura para gonorreia ou anunciando qualquer tipo de tratamento para gonorreia. Agora não tinha só isso, professor, poxa, o senhor está dizendo que o Manauara da época da borracha só vivia em bordel? Fala sério, professor, né? Será que o Manauara não tinha outra coisa para fazer da vida dele, não? Tinha, mano, tinha. Olha só o que tinha em Manaus, além dos bordéis, tá? Então, se você vivesse em Manaus no final do 19 início do 20, você ia ter outras opções também. Vou te dar outras opções para você curtir a noite ou o dia. Primeiro, tinha projeção de filmes aqui. Eba! Né? Um programa mais familiar, que legal. Né? Tinha um circo, o circo russo-japonês. Vinha para cá, ficava aqui um tempão e o pessoal participava. Tinha clube de futebol, que disputava campeonato municipal aqui. Tinha associação de remo e de barco. Tinha gente que jogava tênis aqui em Manaus. Gente, pasmem. Quando eu li isso aqui, eu fiquei impressionado. Tinha até luta romana aqui em Manaus. Tá bom pra ti? Tinha espetáculo de gladiadores aqui em Manaus. Tá bom pra ti? Aqui em Manaus, na época da borracha. E aí, gente que fazia ciclismo, gente que fazia tiro ao alvo. Tinha de um tudo aqui em Manaus nessa época. Por isso, nós temos um historiador famosíssimo no mundo, chamado Eric Hobsbawm, que ele fala uma coisa muito interessante sobre Manaus e sobre o Teatro Amazonas. Alguém já ouviu falar do Eric Hobsbawm? Alguém já ouviu falar? É um dos mais importantes historiadores da atualidade, é um negócio assim extraordinário, Eric Hobsbawm. Morreu um dia desse. Ele diz que o Teatro Amazonas, olha para esse teatro aí, olha para esse teatro. Ele fala que o teatro, ele é uma catedral característica da cultura burguesa. Ele falava que o teatro ele é uma catedral burguesa. É exatamente o que Manaus está vivenciando nesse momento. Esse momento glorioso, a burguesia se destacando, a burguesia fazendo e acontecendo nesse momento. E aí, para fechar essa parte, né, da Manaus da época da borracha, educação. Será que tinha escola aqui em Manaus, na época da borracha? Quem acha que sim? Quem acha que não? Quem não acha nada? Está mais por fora do que bunda de índio. Tem alguém que está desse jeito? Olha só, Manaus tinha 45 escolas primárias públicas e tinha várias escolas particulares na época da borracha. 45 escolas primárias públicas e várias escolas particulares. Manaus tinha a escola normal, né, que também tinha tranquila, a escola normal, e tinha escola para rapazes e escola para moças. Tá? Tinha uma escola para os rapazes que era uma escola vocacional para rapazes, é um instituto chamado Instituto Afonso Pena. E ela tinha uma escola para moças, órfãs, tá? Que chamava Escola Municipal do Comércio. Além disso, Manaus tinha 2 escolas de línguas estrangeiras para a galera aprender francês, alemão, tá? Bem chique mesmo. E Manaus tinha uma coisa importantíssima, que aqui pra gente, isso aqui é importantíssimo, você não pode esquecer essa parte aqui. Manaus teve a primeira universidade do Brasil, tá? 1909, coloca aí, ó, Escola Livre Universitária de Manaus. Essa universidade, que foi criada em 1909, ela tinha 5 faculdades, ok? Tinha 5 cursos, olha só, era o curso de Ciências e Letras, era o curso de Ciências Jurídicas, tinha Engenharia Civil, tinha Medicina e tinha o curso militar. Tá? O curso militar das 3 armas. Era o que tinha. Ah, e vale ressaltar que no curso de Medicina tinha uma faculdade para parteiras.
Tá bom pra ti? Parteira fazendo faculdade. Pra você, como a gente era top no 19. Tá? Hoje é na tora mesmo, mano. Aconteceu, a gente vai e manda ver. Certo? Mas na época tinha faculdade pra parteira. Tá, mano? Aqui na época da borracha. E aí o que acontece? Criaram essa universidade. Essa universidade tinha 5 faculdades. Beleza. Aí foi, seguindo o tempo e tal. Criaram em 1909. Quando a borracha entrou em decadência e veio a crise econômica, aí, mano, começou a faltar, ó, labrabita, mano, tá? Para manter essa universidade. E aí o que aconteceu? Os cursos foram fechando, certo? Tinha curso de engenharia civil, ciências jurídicas, medicina, o curso militar e ciências e letras. Qual desses cursos sobreviveu? Um desses cursos todos sobreviveu o curso de direito. E os outros foram fechados. E aí então deixou de existir essa universidade, a Universidade Livre de Manaus. As faculdades que tinham foram fechadas, só ficou essa, a de direito. Aí quando chegou lá em 1949, esse curso de direito, ele foi federalizado, ok? Então passou a ser um curso federal, 1949. E aí quando vem a criação da Universidade Federal do Amazonas, que hoje a gente chama de UFAM, certo? Mas na época ela foi fundada com o nome de Universidade do Amazonas. Ela foi criada em 62. Esse curso de direito, que é o único que sobreviveu, ele passou a fazer parte da UFAM. Ele passou a fazer parte da Universidade do Amazonas, certo? Então, por isso que a galera fala que esse curso de Direito, ele é o elo, o vínculo entre aquela primeira Universidade Livre de Manaus, que foi criada em 1909, e a Universidade Federal do Amazonas atual, certo? Porque ele foi o que sobreviveu e depois foi incorporado à Universidade do Amazonas. E aí, para fechar, Manaus tem 3 ligações, tá? Fala comigo, Manaus tem 3 ligações. 3 ligações Manaus tem na época da borracha. 3 conexões Manaus tem na época da borracha. Nós estamos conectados com 3 lugares na época da borracha. Primeira conexão, coloca aí. A primeira conexão é com o Rio de Janeiro. Nós estávamos juntinhos e misturados com o Rio de Janeiro na época da borracha. Mano, tinha linha direta para o Rio de Janeiro, tá? Com 5 partidas por mês. Tá? 5 partidas por mês direto para o Rio de Janeiro, certo? Então, Manaus e Rio de Janeiro ali, ó, o vínculo, tá? Um vínculo forte, vínculo político, tá? Comunicações teleféricas interligavam Manaus ao Rio de Janeiro. Então, nós temos vínculo político com o Rio de Janeiro. O segundo vínculo é o vínculo comercial. Qual é o vínculo comercial de Manaus na época da borracha? O vínculo comercial de Manaus na época da borracha é com a Inglaterra. E na parte cultural, a gente está conectado, mano, com a França, ok? É assim que a gente vivia nessa época. Professor, e as doenças? Será que o pessoal adoecia na época da borracha? Que tipo de doença tinha na época da borracha, hein? Hã? Além da gonorreia, o quê? Doenças venéreas, estava até o tucupi, mano, na época da borracha. Mas sabe o que a gente descobre quando começa a analisar os documentos dos hospitais de Manaus na época da borracha? O pessoal adoecia de beriberi, adoecia de reumatismo, tá? Adoecia de bronquite e distúrbios gástricos. Ou seja, o pessoal comia tudo que pode e o que não pode. Né? Na época da borracha. Era o que até hoje tem, né? É o que mais tem, né, mano? Olha aí, ó. Né? A gente vai pegando, vai comendo, vai vendo, não vai resistir da tentação. Não é isso? E é assim que Manaus vivia, né? Comia de tudo e mais um pouco, mano. Tá? E aí a galera adoecia de vários distúrbios gástricos nessa época da borracha. Então, era o que, mas apesar de tudo isso, Manaus era considerada uma cidade saudável. Certo? Manaus, do final do 19 e do 20, era uma cidade saudável, considerada saudável nessa época. E aí, caminhando para o fim, uma coisa interessantíssima também que a gente tem que saber sobre Manaus, na época da borracha, era o custo de vida. Olha só os preços em Manaus em 1910. Cada mercadoria aqui em Manaus, as principais mercadorias, preço em Nova York, tá? A gente aqui pagava 4 vezes mais por uma mercadoria do que o preço de Nova York. Por que isso? Porque a gente importava quase tudo. Quase tudo que a gente consumia, a gente importava. Então ficava tudo muito caro.
custo de vida muito caro nessa época, por isso que só uma elite se beneficiava. Então o que acontece? E aí, para fechar, Manaus então passou por essas transformações todas e o governo fez uma série de reformas na cidade para embelezar a cidade e a cidade passou por um processo de segregação social. O governo começou a criar meios de disciplinar as construções, principalmente as fachadas da cidade. Foi criado um código de posturas que determinava como é que as fachadas das casas no centro deveriam ser. Naquela época a periferia era Cachoeirinha, São Raimundo, Flores, Educandos e Colônia Oliveira Machado. E aí por isso a galera foi se afastando para a periferia. Aí, Manaus, as autoridades reformaram a cidade, fizeram esse processo de segregação, que não foi automático, não foi linear, não foi direto, porque tinha convivência da Manaus favelada com a Manaus dourada. As duas Manaus conviveram juntas, né? Conviveram ao mesmo tempo. E as autoridades criaram leis para disciplinar as pessoas. Então, por exemplo, mendigo não podia ficar andando na rua mendigo. Certo? Tinha lei contra a mendicância. A mendicância era contravenção e a pessoa podia ser presa se fosse pega mendigando. Prostituição podia, tá? Prostituição podia, mas tinha que ser fiscalizada. A prostituição ela era fiscalizada para não ofender a moral pública. E a embriaguez, na época, era vista com repugnância e merecedora de repreensão. Não podia ficar andando embriagado por aí, pela cidade. Pelo menos na teoria, né? Porque na prática provavelmente não era assim. Então, gente, essa é a Manaus da época da borracha. Essa é a Manaus desse período glorioso, né, que foi o período da borracha, é assim que a galera vivia naquela época. Hoje, Manaus é muito mais bonita, linda, maravilhosa, a melhor cidade do Brasil, sim ou não? Sim! Aê! É isso aí, galera, valeu!